Olá mais uma vez. Hoje eu escolhi falar sobre uma análise. O de hoje não será um vídeo de questionamentos, né? Hoje o vídeo será sobre uma análise. Vou fazer uma análise sobre certos pontos que eu gostaria de deixar registrado, tá? Deixa eu só pegar uma coisa aqui que eu já volto. Pronto, voltei. Vim só pegar uma folhinha de papel e uma caneta. Porque a ideia de hoje vai ser para analisar certos aspectos, certas condições em que eu passei a observar. Hoje é o terceiro vídeo, né, que eu estou gravando. Então tem certos aspectos que eu gostaria de deixar registrado em relação a isso. Eu vou começar esse vídeo de hoje contando uma história, né? Não sei se vocês já viram falar. A história do beija-flor. Essa história do beija-flor conta o seguinte, é mais uma parábola, né? É o beija-flor e o incêndio na floresta. Não sei se vocês já ouviram falar. É o seguinte, certo dia, numa floresta, todos os animais estavam vivendo em paz, e todos tinham seus afazeres do dia, normal, né? Tem o urso, nessa floresta tem todo tipo de bicho. Tem elefante, tem cervo, tem beija-flor, tem nada. Mas um dia nessa floresta, houve um incêndio. E aí, todos os animais saíram correndo. Um incêndio! Nossa casa tá pegando fogo. E a partir disso, todos os animais fugiram e se lamentaram da casa pegando fogo, menos o beija-flor. O beija-flor, ele tava lá trazendo no seu bico, né, no seu papo, uma gotinha de água, porque ele era pequeno, ele não consegue carregar muita água, né? Então ele conseguia pelo menos jogar uma gotinha de água lá no fogo. E aí o urso ouviu aquilo e fez assim: ô beija-flor, deixe de ser besta. Você está vendo que isso é inútil? Você é tão pequeno, não vai conseguir apagar o incêndio. E ele respondeu: mas eu estou fazendo a minha parte. E aí, essa história é contada desse jeito. E aí a moral da história é: faça a sua parte, o mínimo que for, faça a sua parte. Só que eu costumo a dizer que essa história, ninguém conta o pós-crédito, né? Ninguém conta o que aconteceu com o beija-flor. Ninguém disse se nessa tentativa dele querer apagar o incêndio ele morreu. Ninguém fala isso, se ele morreu, se ele perdeu todas as penas. Conseguiu apagar o incêndio, mas perdeu todas as penas, se machucou, não podia mais voar, e aí? A gente não sabe o que aconteceu com ele depois. Por que eu quero falar isso? Porque é justamente o seguinte. O primeiro ponto a se observar é: a gente, quando faz as coisas, a gente tem que ter vontade. O primeiro ponto é esse. É ter vontade. E aí eu trouxe essa história por causa também disso. Como eu vou analisar certas coisas, é ter vontade de fazer. Então, quando você tem vontade, você faz. Eu lembro lá no início, no primeiro vídeo, que eu falei que eu não gostava de coach, né? Esses livros de autoajuda, essas listinhas que ele bota. A gente vai fazer uma lista, tem um passo a passo para você seguir e tal. O passo a passo até pode funcionar, mas simplesmente porque você se identificou com ele. Comigo mesmo não gosto. Não me apetece, não. Mas o que vai ter em comum entre esses coaches e o passo a passo, e isso que eu estou fazendo hoje, esses vídeos, né? O que tem em comum é a vontade. Se você tem vontade de fazer, você faz. Entendeu? Você faz
Que nem na história do beija-flor. Se você tem vontade de fazer, você faz, independente da consequência, independente do que vão achar, independente se aquilo é impossível, mas você faz. Você tem vontade, é a vontade de fazer. Então, o primeiro ponto é esse, é a vontade. O segundo ponto já é justamente a questão que eu chamo de a bolha. E o que vem a ser a bolha? Foi um negócio que eu estipulei, assim, eu postulei sobre a bolha recentemente, né? O que é a bolha? A bolha segue um ditado que eu coloquei, né? A bolha segue um ditado. Não deixe que a loucura dos outros lhe infecte, lhe contamine. Não seja contaminado pela loucura dos outros. A sua bolha não pode estourar. Pronto, essa é a frase. Por quê? A loucura dos outros não é obrigada a ser uma coisa doida, sem sentido. Por exemplo, um exemplo. Como é que funciona isso nessa história do beija-flor? Tem um urso e tem um beija-flor. O beija-flor ficou doido. Não, eu vou ajudar, porque eu tenho aquela força de vontade, eu vou ajudar. Os outros animais falam, esse bicho é doido. Olha o tamanho dele. Ele não vai conseguir apagar o fogo. Mas ele teve vontade. Então essa é a ideia da bolha. A bolha dele é isso. O mundo dele, a percepção de mundo dele funciona nesse quesito. Então ele vai ajudar. Ele entende que se todo mundo ajudasse, talvez o fogo realmente apagasse. Mas talvez não apagasse também. Talvez muitos morressem da mesma forma que os outros olham para ele em suas bolhas e faz... Não, pera aí, esse cara é louco. Eu não vou ajudar porque eu vou morrer, eu não quero morrer. Então a bolha é isso, né? Você não se contamine com a loucura dos outros. Não deixe sua bolha estourar. Pronto. Ah, mas isso soa um pouco individual, né? Individualista, tal. Pode até soar. Só que por isso que antes de eu falar da bolha estourar, eu falo disso. Não deixe a loucura dos outros lhe contaminar. Porque a gente já tem nossas loucuras. A gente já tem nossos demônios internos. Então, quando eu falo sobre a bolha, o que eu quero me referir é: você tem sua percepção do mundo. Você está no centro dessa bolha. É você que permite que algo seu, ou que sua bolha expanda, ou que sua bolha seja pequena. É você que permite se outras bolhas vão, sim, ter uma interseção com a sua bolha, se vão interagir com ela. Agora não deixa, o que é importante é isso, é não deixar a sua bolha estourar. Porque você, não é que você não possa ter contato com outras visões de mundo, não. Você que tem que entender, poxa, a minha visão de mundo é essa, é esse círculo aqui, é a bolha. Quando ela for encontrar com outra bolha, eu vou estourar? Eu vou ser engolido por essa outra bolha? Não, não pode. Você tem que caminhar e conseguir interagir com outras bolhas. Mesmo que não seja por interseção, possa ser por osmose. O que é osmose? É você apenas absorver por contato. A osmose é isso, é você ter uma interação por contato. Então eu estou tentando isso, eu tento não deixar minha bolha estourar. O que é a bolha estourar? É perder o controle. Não deixe sua bolha estourar. Eu fico tentando fazer isso também. Eu observei, eu ia fazer até uma análise sobre isso no vídeo anterior, só que eu acabei esquecendo. Que interessante é isso, veja, teve um grande gap de tempo entre o segundo e o terceiro vídeo. Por quê? No segundo vídeo eu notei que eu estava realmente tendo uma mudança de atitude. E eu comecei
Então, várias coisas que eu comecei a observar, que eu faço, que eu estou mudando. Tipo, por exemplo, quando eu vou dar uma resposta, eu já não dou muito assim na cara. Apesar que ainda não estou conseguindo fazer do jeito que eu quero, mas eu já... Ah, é porque tá assim, tá assado, não. Então eu estou conseguindo parar com isso. Eu estou conseguindo manter a minha bolha estável, né? Então eu tô gostando disso, eu tô gostando, é legal. Porque assim, se você deixar a sua bolha estourar, dos dois ou um. Você deixando sua bolha estourar, ou você vai acabar se infundindo nas bolhas dos outros, ou seja, você vai ser engolido pela bolha dos outros, e aí você vai acabar tendo estresse, você vai acabar tendo desgaste. Por quê? Você não se identifica naquele meio, você vive naquele turbilhão de entre e sai, ou seja, você fica invadindo os espaços que não lhe apetece, ou seja, é aquela ideia, você fica sendo contaminado pela loucura dos outros e a sua loucura não é mais definida, você fica perdido, você fica sem chão. Então a ideia da bolha eu estou achando legal, porque você delimita um espaço. Não, eu tenho um espaço para chegar, eu tenho algo a fazer, eu tenho um objetivo. Então esse é o segundo ponto. O terceiro ponto, ele é mais palpável, né? É uma coisa que eu preciso, assim... Eu já passei do primeiro ponto, que é ter vontade, para mim tá ok. Eu já comecei, né? Eu comecei a fazer isso, eu comecei a querer mudar. E agora eu tô nessa bolha aí. Eu tô tentando manter a minha bolha firme. Não deixar estourar. Então eu tô tentando manter o espaço. Tem um espaço. Dentro desse espaço aí eu que mando. E é isso que eu falo. Porque, veja, a questão do seu espaço não é ser individualista, não é você dizer, este é meu espaço. Não, olha, eu tenho um controle disso aqui, ó. Acho que é aquela ideia, não sei se eu falei no primeiro ou segundo vídeo. Não fazer as coisas além do alcance do seu braço. Ou seja, exerça aquele papel, realize aquelas atividades em que está ao seu poder, ao seu alcance, você consegue fazer isso. Aí eu estou misturando justamente os conceitos estoicos, né? Lembra que eu falei? Então certos conceitos estoicos eu estou conseguindo pôr em prática. Então a bolha, né? Não vou deixar a loucura dos outros me contaminar. Use a sua bolha, use o seu espaço. Você expande seu espaço se você quiser, você retrai ele se você quiser, você deixa os outros ter uma osmose com você. Pronto, hoje em dia eu tive eu fui elogiado de uma forma assim meio ambígua, né? Eu tava lá no trabalho e uma colega de trabalho falou assim pra mim: Tainan, tu é o cara mesmo, bicho, esse bicho ele sabe tudo. Mas, ó, aí veio mais, né? Porque assim, ela quis dizer que todo assunto que vem conversar comigo eu entendo. Eu sei, não entendo, porque assim, o que ela falou, ela me comparou às pessoas que costumam a se pôr em certos assuntos, porque já viu, que vocês não querem ficar de fora. A gente chama isso de metido, acho que não é metido que se chama. É aquela pessoa que gosta de inventar a história, diz que já... por exemplo, você está lá conversando sobre um assunto, sei lá. Eu tenho esse equipamento aqui, eu já mexi nesse telefone aqui, é muito massa. Aí lá vem o cara, o dito cujo, ele vai falar assim, oxe, eu já tive um desse, isso era bom demais, não sei o que eu usava, usei muito, não sei o que... Aí o cara pega e fala, e por que se era tão bom, por que tu não tá mais usando ele? Porque eu comprei outro, esse é melhor. Eu falei, oxi, a gente tava falando agora que esse aqui é bom, ou seja, é aquele cara, eu não esqueci o nome, rapaz, agora fugiu da mente. Mas é o fingido, ele é fingido, é uma pessoa que é sabichão. Eu já tive uma colega também assim, na faculdade de biologia, que tudo que eu dizia assim, eu faço assim meu trabalho. Aí ela, eu gosto de fazer isso também. Eu sou assim, eu também faço assim. Tá, pô, beleza. Tá ligado assim? Uma coisa é você dar uma informação
e você, assim, agregar com a conversa, outra coisa, eu também já fiz isso aqui, já fiz isso aqui. Isso aqui. Aí, se eu pegasse ela e dissesse assim, mas tu já fizesse isso aqui, mas tu prefere desse jeito mesmo, ou é porque assim tu costuma fazer? Ela ia gaguejar, ela não ia ter a propriedade para falar. Então, aí essa minha colega de trabalho, ela referenciou isso. Ela disse isso, ela falou que diferente das pessoas que costumam sempre saber ser os sabichões, eu não demonstro ser sabichão. Eu falo as coisas e tenho propriedade daquilo que eu falo. Aí eu fiquei assim, pô, é foda mesmo, tudo que eu falo eu tenho propriedade, porque assim, claro, né, eu sou professor, mas eu digo, tem professores e professores, é normal, toda classe de profissional tem isso. Existe aquela classe profissional que você pode dizer assim, poxa, essa aqui é a elite. E tem outra que você diz que é a nata. É uma coisa que você vai lá, peneira e vê que dá para aproveitar alguma coisa e já tem a borra. Então vê, a borra é aquilo que sobra, né, do café. Você fala o café lá, a borra do café é a que sobrou. Então, eu fiquei até lisonjeado. Eu falei, pô, é foda mesmo, viu? E já faz um tempo que eu noto que ela disse, não, Tainá, sabe de tudo, puxa aqui, ó. Aí eu ficava sempre indeciso assim, se ela tava me elogiando ou se tava tirando onda comigo, né? Ou seja, querendo puxar graça, tirar graça comigo. Mas é aquela ideia, né? Como eu já vinha fazendo isso, é aquela coisa, eu faço as coisas e aí depois eu começo a sintetizar sobre isso, tipo a bolha. Depois que eu postulei esse nome de a bolha, eu notei depois que eu já fazia antes. E aí, é muito legal essa ideia da bolha, eu até fiquei legal, porque assim, eu controlo. Tem dia mesmo que eu não converso, eu só digo, que massa, pô, que legal, pô. Entendeu? Porque assim, é por isso que você tem que ter cuidado quer ver? Ela foi comparar logo ao sabichão. É o sabichão, por todo assunto esse bicho sabe. Mas aí, porque eu não deixo o ponto sem nó. Eu consigo controlar. É feito, eu digo, a bolha. Se eu entro num assunto, eu não entro num assunto de qualquer jeito, feito sabichão. Eu entro num assunto com propriedade. Pá! Então, assim, é bom ser reconhecido, né? É bom. Mas é aquela ideia, né? Tem que ter cuidado também, porque quando eu falo da loucura dos outros fica parecendo uma coisa pejorativa, mas cuidado, que às vezes a loucura dos outros também vem maquiada, entendeu? Mas isso aí é um papo para outro vídeo. E os outros dois pontos, que os dois fazem parte do terceiro ponto, a gente pode chamar de ponto 3A e 3B. O terceiro ponto é sobre economia. Vamos dizer que o nome certo é economia. Economia. Que isso é uma coisa que está me pesando muito, fazer uma economia. Mas por que está pesando muito? Justamente por causa do seguinte. Na parte da bolha é fácil a gente fazer uma bolha que deixa outros de fora. Mas é difícil você montar uma bolha, montar uma barreira, fazer uma peneira, fazer um destilar, também a gente pode chamar esse nome. É difícil você também se purificar. É difícil. Porque uma coisa é você ver aquilo vindo e você afasta. Não, isso aqui é meu espaço, dá licença. E outra coisa é você olhar para dentro. Olhar no espelho. Lembra da ideia do abismo, a história do abismo? Pronto, tem a ver com isso aqui. Essa terceira parte na economia. E eu estou pegando também um provérbio para ele. Cada tópico desse eu estou pegando uma frasezinha. Eu acho que se eu fosse coach, né, feito esse pessoal gosta de fazer isso, que eu não daria lista não. Eu começaria isso, ó, vamos ter passos. Quando chegar nesse passo, eu faço uma frase para você. Uma frase aqui feita, por exemplo, a frase da bolha é: não vou me contaminar com a loucura dos outros, a minha bolha não irá estourar. É a minha frase de a bolha. E aí vem essa parte da economia. O que eu estava pensando para ela hoje foi o seguinte: ter uma vida simples. Eu já vi isso em algum lugar, não sei se foi em literatura, na época da escola, nessa história de barroco, assim. Tá ligado? Tem um negócio de literatura que é barroco,
que tem, por exemplo, o Fugeres Urbens, que é a fuga da cidade, Carpe Diem, aproveitar o dia. Eu lembro que existe uma frase nesse meio que é sobre levar uma vida simples. Então é ter uma vida simples. E o que é que ele quer dizer com ter uma vida simples? É o fato de... Não é que você não pode... Não é, eu então vou viver assim, tipo assim, ó, o ermitão. Não, não é isso. Você pode ter as coisas do bom e do melhor, mas ter uma vida simples não seja extravagante. Não seja extravagante, então não extravasa. Tá ligado? A bolha também pode explodir de dentro para fora. Essa parte da economia, esse terceiro ponto é isso. Enquanto que o ponto 1 é a sua vontade, é você criar a sua bolha, para você ter o controle, ter a vontade de começar a mudar. A bolha já envolve do de fora para dentro, você estipulando, mantendo aquele como é que chama o nome, pai? Aquele perímetro, mantendo aquela área para você. E já o terceiro passo já tem a ver com a parte de dentro para fora, onde você vai deixar de fora aquilo que não vai lhe engrandecer. Então, ter uma vida simples é uma parte que o que é que eu quero atingir? Eu quero atingir uma vida mais econômica. Então, ter uma vida simples. Eu preciso ser simples, não ser extravagante. Não posso ser extravagante. Tem que parar com isso. E por que eu pensei nisso? Eu estava assistindo É porque é aquela ideia, eu sempre vou retomar para o primeiro vídeo, sempre vou retomar, onde dizia, onde é que começa? Você está lá naquele passo a passo da vida, eu quero mudar, vou mudar, não sei o que. Onde é que começa? Como é que eu consigo chegar lá? Vou abrir agora aqui, pá, agora eu vou começar a mudar, é agora. Como é que o cara chega lá? Não é simplesmente você sentar e vou escrever aqui, vou montar aqui agora um plano, ponto 1, ponto 2, ponto 3. Você não consegue. Você vai seguir o plano, mas quando você sentar, seguir os planos lá, passo a passo, tal, aí vai ter um momento que você vai sentar e fazer, poxa, eu fiz tudo isso e não mudei. Aí você vai ficar desanimado, cabisbaixo, porque aquela história do beija-flor. Tu vai lá jogando água, tome, eu vou apagar o incêndio, vai ter um momento que tu vai parar aí. Poxa, o urso tinha razão. Eu sou idiota mesmo. Então, cuidado. A gente tem que reciclar, purificar, buscar iluminação, né, que o povo chama, ter engrandecimento próprio. Então, para atingir esse ponto econômico, eu estou notando que o que eu preciso para chegar nesse ponto de economia é ter uma vida simples, é não ser extravagante. É ter calmo, sereno. E tinha um outro ponto aqui que eu tinha esquecido agora, era sobre essa economia. E eu esqueci agora o outro, eu sei que tinha um segundo. Que eu vou ter que lembrar só depois agora, que agora eu esqueci. O vídeo já está com mais de 20 minutos, já eu queria menos. Mas não vou chegar em meio, não quero meia hora de vídeo não, eu quero menos. Mas a análise é essa. Eu estou notando que está fluindo. E outra coisa, eu notei agora também que eu não pego o vídeo e não vou ficar gravando direto, não. Eu noto que isso eu vou gravar quando eu estou com vontade. Porque assim, é aquela ideia, eu preciso gravar, isso eu tenho que registrar. Então eu faço os vídeos nessa questão. Eu venho gravar quando... eu vou gravar que isso aqui é legal para deixar registrado. É feito lá no exemplo do segundo vídeo, tinha mais coisa que eu queria falar, eu esqueci na hora. Que é aquela ideia, eu queria falar porque eu estava indignado com aquela parte. Os vídeos vão servir para isso, ele vai pegar no ponto que eu tô querendo dar o estalo. Sim, e aí esse ponto assim da economia, eu falei, poxa, eu preciso disso. Eu tava assistindo um Pesadelo na Cozinha, Pesadelo na Cozinha é legal. Aí o cara tava falando, você é o gerente, tal, sou o gerente, porque eu não sei o que, tal, você pai.
Aí ele fez assim, tem que economizar, hein? Eu, porra, é foda mesmo. Por que eu não economizo, não começo economizando? Por que eu não consigo economizar? Eu tentei já uma vez economizar, porque eu não consigo. Aí eu parei um pouquinho, pensei. Talvez seja porque eu sou uma pessoa muito extravagante ainda. Simples. Talvez eu deva parar um pouco. Estacionar. E ter as atitudes que tem que ter. Então, quem sabe um dia eu não vire um monge, né? Porque é aquela história. É muito fácil ser um monge lá na montanha. É. É porque as pessoas, a gente faz essas coisas assim, eu noto que a gente faz essas coisas porque a gente vive em sociedade. O estímulo da gente é o estímulo do outro. Eu não lembro quem foi que falou isso, que ele diz assim, o nosso desejo é o desejo do outro. Então pode ser que eu viva essa vida extravagante simplesmente por causa disso, que eu tenho um desejo da galera. Eu tenho meus desejos também. Então eu tenho esses 3 passos. 2 eu já estou com. 2, eu vou falar 1,5, porque o 2 eu ainda estou. De vez em quando a minha bolha estoura, eu perco o controle, opa, mas também eu não deixo passar, tá ligado? A bolha estoura, eu volto. Tudo tá indicando que tá se vindo. Tudo indica isso. Espero, né, que no final não dê errado. Por enquanto, ó, tô gostando. Então, por hoje é isso aí. Foi uma análise sobre esses 3 pontos que eu quis trazer. Tá? Tanto é que eu peguei até uma roupa bonitinha para fazer o vídeo.